Olá, pessoal. Meu nome é Adriano. Sou professor do IFMG Campus Ouro Preto, na área de projeto arquitetônico, e professor colaborador do mestrado profissional em Engenharia das Construções, na UFOP. Neste vídeo, vou apresentar para vocês uma visão geral do sistema de construção Light Steel Framing. Trata-se de um conteúdo interessante, que pode ser um diferencial na vida profissional de um arquiteto ou engenheiro civil. Vamos lá? O sistema Light Steel Framing é de uso difundido nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Japão e Canadá há mais de 30 anos. Mas somente no final da década de 90, este sistema foi introduzido no Brasil. A utilização do sistema Light Steel Framing implica um ganho de tecnologia na construção civil, permitindo um controle rígido dos processos. Por ser um sistema racionalizado, é adequado para a produção industrial. O Light Steel Framing é um sistema de construção caracterizado por perfis de aço galvanizado formados a frio. Esses perfis constituem um esqueleto estrutural capaz de resistir às cargas que solicitam edificação. Os perfis de aço galvanizado são utilizados para compor painéis estruturais ou não estruturais, vigas de piso, vigas secundárias, tesouras de telhado e demais componentes. O sistema também é formado por vários componentes e subsistemas interrelacionados, que possibilitam uma construção industrializada. Os sistemas de montagem mais usuais de Light Steel Framing utilizam combinações de perfis de seções transversais U enrijecido e U simples. No perfil U enrijecido, temos a alma, a mesa e o enrijecedor de borda. A espessura da chapa pode variar de 0,8 a 3 mm. Outros perfis bastante utilizados são o cartola e o cantoneira. As almas dos montantes possuem furos para a passagem das instalações. Esses furos devem ser considerados no dimensionamento estrutural e não podem ser obtidos por improvisação no canteiro de obras. A estrutura de Light Steel Framing é leve, exigindo bem menos da fundação se comparada a uma construção tradicional em alvenaria e concreto armado. A laje radier é bastante utilizada nesse sistema. Esse fechamento é caracterizado por uma laje contínua de concreto armado, com vigas no perímetro da laje e sob as paredes estruturais. Os painéis estruturais são formados por perfis galvanizados de seção U simples, constituindo guias na base e no topo dos painéis, e por perfis U enrijecido, denominados montantes, que são espaçados regularmente entre si, de acordo com a modulação definida no cálculo estrutural, 200, 400 ou 600 mm. No encontro de painéis, são adotadas soluções construtivas específicas para garantir a rigidez, sempre considerando a economia de material. A união se dá pela conexão de montantes entre si por meio de parafusos estruturais. Como exemplo, no encontro de 2 painéis, temos a combinação com 4 montantes. Para garantir que se predomine os esforços axiais nos elementos da estrutura, é considerado o conceito Inline Framing. Nessa disposição, as almas dos elementos estarão alinhadas. Por exemplo, os perfis que compõem as vigas de piso estão apoiadas nos montantes, de forma que as suas almas estejam em coincidência com as almas dos montantes. Para fazer os vãos de portas e janelas, são acrescentados elementos estruturais, como vergas, que redistribuem o carregamento dos montantes interrompidos, e ombreiras, que delimitam lateralmente o vão. As vergas são obtidas pela composição com perfis, permitindo várias combinações. O número de ombreiras necessárias para o apoio é definido no cálculo estrutural e depende do tamanho da abertura. Mas, em uma aproximação, podemos dizer que o número de ombreiras a cada lado da abertura será igual ao número de montantes interrompidos pela verga dividido por 2. Para estabilizar a estrutura, a fim de que ela possa resistir aos esforços horizontais, como os provocados pelo vento, pode-se utilizar contraventamentos nos painéis, ou placas que funcionem como diafragmas rígidos. O contraventamento em X consiste em utilizar fitas de aço galvanizado fixadas na face do painel. Utilizando-se uma placa estrutural fixa aos perfis, cria-se uma parede de diafragma, aumentando a resistência do painel. Os perfis de aço galvanizado também podem ser utilizados para formar bloqueadores, que são utilizados para conectar os montantes,
formando o sistema de travamento horizontal. O sistema Light Steel Framing também permite a construção de paredes curvas. Neste caso, as guias deverão ser cortadas em todo o comprimento do arco. Ou pode-se utilizar perfis U simples de aço galvanizado flexíveis, como nesta imagem. Os fechamentos internos ou externos são obtidos por meio da fixação das placas na estrutura. Nos painéis externos em Light Steel Framing, comumente empregamos gesso acartonado na face interior, lã de vidro na cavidade entre os montantes e placa cimentícia com revestimento na face externa. Dentre as opções de revestimento externo, o siding vinílico é bastante utilizado. Sua aparência nos remete às residências norte-americanas. Na composição dos painéis, pode-se adotar um sistema multicamada, para se obter um desempenho adequado da edificação em determinadas condições climáticas. O EIFS, ou EIFS, possui dentre suas camadas o EPS, que pode contribuir na redução das pontes térmicas. Quando um material de alta condutividade térmica, como o aço, é colocado em paralelo com o material isolante, a maior parte da transferência de calor ocorre através do metal, por condução, caracterizando um efeito conhecido por ponte térmica através do perfil em aço, ou thermal bridge. A ponte térmica reduz a resistência térmica do painel e aumenta os gastos energéticos para aquecimento ou resfriamento do ambiente. Em climas temperados, a transferência de calor através das pontes térmicas pode se manifestar em marcas escuras que aparecem sobre os montantes, nos fechamentos internos dos painéis. Para evitar esse fenômeno, pode-se adotar perfis com mesas dobradas, perfis com saliências nas mesas ou montantes com fendas nas almas. A estrutura das lajes possui a mesma modulação e princípios estruturais dos painéis. As vigas de piso possuem seções transversais enrijecido e são dispostos na horizontal, servindo de apoio à superfície do contrapiso. Os vãos recomendados para o vigamento de piso em aplicações residenciais são de até 4 metros, para o uso de perfis enrijecido com altura da alma de 200 mm. Para evitar o esmagamento da alma da viga, pode ser utilizado um recorte de perfil enrijecido, como um enrijecedor de alma. Conforme a natureza do contrapiso, a laje pode ser denominada úmida ou seca. A laje úmida é composta por uma chapa metálica ondulada que serve de forma para uma camada de 4 a 6 cm de concreto simples, formando a superfície do contrapiso. A laje do tipo seca, quando é composta por placas rígidas de OSB ou cimentícias aparafusadas à estrutura do piso, servindo como um contrapiso. O travamento horizontal da estrutura de piso é utilizado para se evitar a flambagem lateral por torção, assim como o deslocamento e vibração das vigas de piso. Nessa figura, as vigas foram travadas por meio do uso de bloqueadores. Em coberturas inclinadas, a estrutura de um telhado em Light Steel Framing assemelha-se a de um telhado convencional, podendo ser calculada para suportar telhas diversas. A estrutura da cobertura também segue o princípio da estrutura alinhada. A alma dos perfis que compõem as tesouras está alinhada à alma dos montantes dos painéis de apoio. A estabilização da estrutura dos telhados pode ser realizada por meio de contraventamento vertical em X, perpendicularmente ao plano das tesouras, ou por meio do uso de placas estruturais, quando se usa telhas shingle. Dentre os métodos de construção e montagem de edificações em Light Steel Framing, destaca-se o sistema de painéis, que consiste em pré-fabricar os componentes da estrutura, como painéis verticais, horizontais e tesouras, em oficinas, e fazer a montagem no local. Dentre as vantagens desse sistema, destaca-se a velocidade de montagem e a diminuição do trabalho na obra. Caso você tenha ficado interessado no assunto, sugiro você iniciar seus estudos pelo manual da Consul Steel, da North American Steel Framing Alliance e pelos manuais do CBCA. Depois você poderá consultar artigos, dissertações e teses que tratam de questões mais pontuais do sistema. Muito obrigado por assistir até o final e um forte abraço.